Bom dia, meus irmãos. Quero saudar mais uma vez a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o Senhor nos convida na sua palavra a cultuar o nome dele, nós percebemos isso na palavra do Senhor, principalmente nos Salmos. E quando Deus nos convida, e lembrando o Salmo 100, quando Deus convida o seu povo, Ele convida em ajuntamento solene. Claro que nós cultuamos a Deus em todos os lugares. Em casa nós estamos cultuando, no trabalho. Mas a importância disso, meus irmãos, e no momento oportuno nós vamos frisar. E quando Ele convida o seu povo, Ele convida, Ele convoca. Não é nenhum convite, é uma convocação para o seu povo a adentrar na casa do Senhor e prestar o culto ao Senhor motivado corretamente, com sinceridade, quebrantado, com alegria, diante do nosso Deus, meus irmãos. E nesse sentido, nessa chamada ao culto à adoração, a palavra do Senhor diz ali em Efésios, eu gostaria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia lá em Efésios, e que à luz da graça, porque fomos salvos pela graça do Senhor, Efésios capítulo 2, nós vamos ler dos versos 11 a 22. Diante do nosso Deus que nos salvou pela sua graça, 2:8 diz aí, você pode observar, e nós vamos ler o verso 11 a 22. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e com alegria, com reverência, mas com entusiasmo, pensando nesta chamada ao culto que o Senhor nos convida. Não é uma questão só litúrgica, não é isso. A Bíblia nos ensina isso. O Senhor nos convoca o seu povo para diante do nosso Deus que é puro, que é santo, que é perfeito. Prestemos esse culto ao Senhor nesse dia de hoje. Nós vamos ler, meus irmãos, todos juntos, os versos 11 a 22. E eu queria que você prestasse atenção a cada versículo, porque eu estou enfatizando isso daqui para frente. Não que isso antes da pandemia nós não enfatizássemos, mas talvez eu não enfatizasse tanto. Mas eu quero que você perceba que tudo está ligado com o tema, que tudo está ligado com o sermão, que tudo está ligado com o culto, os cânticos estão ligados com o sermão, tudo é uma ligação. E você perceba isso, para que você, que ainda, quem sabe, não está com a Bíblia aí, esqueceu, tudo bem, alguma coisa aconteceu, traga. Nós não somos espectadores, nós vamos cultuar o nosso Deus em ajuntamento solene. E você perceba cada versículo e louve a Deus por esses versículos para a honra e glória do Senhor. Então vamos ler juntos os versos de 11 a 22 de Efésios capítulo 2. Vamos lá? Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios da carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava em inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz,
destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em espírito. Assim, não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém, amém. Que texto maravilhoso que segue esse contexto lindo do capítulo 2. E eu quero frisar o verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E temos acesso, verso 18, ambos temos acesso ao Pai em espírito. Note esses versículos. E aí, os versos 19 a 22 são extraordinários. Nós vamos fechar os nossos olhos. Quero pedir para o presbítero Cristiano, ele está aqui, que fizesse uma oração nesse momento, meus irmãos, com alegria, de adoração a Deus, pensando em tudo isso. Vamos fechar os olhos e vamos orar com o presbítero Cristiano. Amém, Jesus. Amém. É verdade. Sim, Jesus. Sim, Senhor Deus. Amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor. É verdade, é verdade. Aceita, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Sim, Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor Jesus. 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 Amém. Amém, irmãos. Com alegria, meus irmãos, nós vamos, nesse mesmo espírito, nesta mesma alegria, nós vamos cantar o hino número 4, ainda em pé. Domingo passado nós cantamos o 3, hoje vamos cantar o 4. Pense em cada letra, cada palavrinha, cada frase, culto à Trindade. Hino 4, vamos cantar com bastante alegria. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo,
graça infinita, sim, estás no templo. Amém. Vamos nos assentar, meus queridos irmãos, diante do nosso Deus que nos salvou pela sua graça, maravilhosa graça, como nós lemos lá em Efésios. Diante do Senhor, nós também, na liturgia da vida, não é? Porque o pastor sempre segue a liturgia. Mas é a liturgia da vida, meus irmãos. E quando nós nos deparamos com esse Deus, quando estamos trabalhando, você está fazendo alguma coisa, a dona de casa fazendo a comida, cuidando dos filhos. Mas quando nós nos deparamos dia a dia com esse Deus e em culto público, a ideia é contrição, humilhação. Não é você se afastar, mas é contrição. Eis-me aqui, Senhor, mais uma vez. Então, nesse momento, meus irmãos, é a oportunidade e eu, por gentileza, abra sua Bíblia, vá lá agora para Hebreus, capítulo 4, e nós vamos ler Hebreus 4, 14 a 16, e graças a Deus por isso, que temos o Senhor Jesus Cristo como grande sumo sacerdote. Verso 14, veja aí, Hebreus 4, 14, até o verso 16. Hebreus 4, 14 a 16, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Presta atenção no verso 14 aqui, meus irmãos, que ele faz uma ligação para o sermão. Esse verso 14 faz uma ligação. Conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E também o verso 16, frisa isso. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar, irmãos, alguns segundinhos. O presbítero Sidney quebra o silêncio com uma oração representativa. Mas vamos orar um pouquinho nós. A você com Deus, feche os seus olhinhos e vamos confessar os nossos pecados, nossas fraquezas diante do Senhor, que nos salvou pela sua graça. Amém, Senhor Jesus. É verdade, Senhor Jesus. Sim, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Verdade, Senhor Jesus. Amém, Senhor, verdade. A verdade, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. É verdade, ó Deus. Ó Deus. É verdade, Senhor Jesus. É
É verdade, Senhor Jesus. Sim, Senhor, é verdade. É verdade, Senhor Jesus. Perdoa, Senhor Deus. Senhor Jesus. Verdade. Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Senhor Jesus. Oh, Jesus. Sim, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Oh, Deus. É verdade, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Oh, Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome. Gratidão e alegria, irmãos. Que bom. Agora nós vamos ler, né, antes de continuarmos a louvar, nós vamos fazer a leitura em Hebreus também. É Hebreus capítulo 10. Presta atenção nesse contexto imediato, que na sequência do texto a nossa mensagem será baseada no próximo bloco. Nós vamos fazer a leitura alternada de Hebreus capítulo 10, de 1 a 18. Vamos ficar em pé? E na sequência é a base da nossa pregação, nesta manhã. Hebreus capítulo 10, verso de 1 a 18. E nós vamos ler de forma alternada. Eu começo, depois os irmãos na sequência. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não há imagem real das coisas, nunca jamais podem tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem, os irmãos. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito:
acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Olha que coisa bonita isso. De nenhum modo te lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Todos juntos o verso 18. Ora, onde a remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar com o hino 336. 336. E se alguém quiser sentar-se, também não tem problema, viu, irmãos? Por alguma questão, não tem problema. Mas vamos permanecer em pé, se assim você quiser. Mas vamos cantar. O importante é nós cantarmos com alegria, com fé e sinceridade. 336. Olha que lindo hino. Perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me a sua mão, e salvar-me conseguiu na perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Canta forte. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Podemos assentar e ainda, com alegria, nós vamos louvar a Deus com a equipe de louvor, queridos irmãos, os nossos jovens que prepararam os cantos para nós continuarmos louvando e adorando ao nosso Deus. Olha, eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz de poder tocar de novo, poder estar aqui presencialmente. Então, vamos cantar bem forte, porque é bom. E
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém? Irmãos, eu estava no banco pensando, né, aqui, eu sou tendencioso para falar porque as meninas do Magnificai sabem que esse hino que a gente acabou de cantar, que Cristo me amou, é um hino que eu particularmente gosto bastante, né? Tem 50 hinos na pasta, eu coloco esse todo mês, né? E eu queria trazer a reflexão esse hino, porque a gente acabou de cantar que nós estamos aqui na presença de Jesus, na presença de Deus, e não era assim no passado. O nosso relacionamento com Deus não era intacto, perfeito, nós quebramos ele. E se hoje nós estamos na presença dele, alguém pagou esse preço. É por isso que nós estamos aqui, alegres, cantando. Então, se você ainda não lembrou, né, domingo de manhã ainda tá devagar aí, mas se você ainda não lembrou, não vai embora, mas muda o pensamento, a forma de encarar o culto. Venha adorar o Senhor, sabendo que você está aqui, alegre, feliz, porque alguém pagou o preço. Existe um ditado aí no mundo, quando você vai fazer uma entrevista, o pessoal fala, não, vai na fé. Aqui não é ditado, vem na fé mesmo, mas é certeza. Por quê? Porque o seu relacionamento com Deus está intacto, graças ao sacrifício de Cristo. Então vamos louvar ao Senhor, crendo na presença de Deus real nas nossas vidas. Amém?
Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço. para sempre Para sempre te amarei. te amarei. Ele Eu é o meu canto Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. É o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Oh, 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 oh. Amém? E irmãos, diante dessa verdade, né, de que Jesus morreu por nós e Ele é o único motivo do nosso relacionamento com Deus estar seguro, né, confiável, sua salvação está segura nas mãos dele. Nada melhor do que ficar quebrantado diante dele, né, humilhado diante dele, né? Que amor, né, irmãos? Então vamos cantar, que a gente olha para a cruz e lembra disso, tem essa humildade de se colocar no nosso lugar e saber que a nossa salvação é 100% mérito dele. Amém?
Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, 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 oh. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Seu amor, Senhor, Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. seu amor, Senhor, Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai, humilhados, ó Deus, diante da tua presença, Deus. Diante de tanto amor, Pai. O seu amor, Pai, por nós nos constrange, Pai. Nos coloca no nosso devido lugar, Deus. E nós te pedimos agora, Pai, humildemente, que o Senhor mude a nossa vida, Pai, a cada dia. Nos ensina, ó Deus, nos instrui através da sua palavra que vai ser falada pelo teu servo, Pai. E que a gente possa, Pai, aplicar ela, Pai, durante a semana, todos os dias da nossa vida, Pai. Sabendo, Pai, que todas as boas obras que nós fazemos daqui em diante, Pai, é puramente resultado daquilo que o Senhor primeiro fez por nós, Pai. Nos ajude a olhar para a cruz, Pai, e realmente enxergar quão impressionante é o seu amor, Pai. Que nos redimiu, que nos comprou e que mostra o quanto o Senhor é fiel com as nossas vidas, Pai. Abençoa agora a nossa vida, Pai, abençoa a vida do pastor e fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. E
os irmãos podem voltar para Hebreus, capítulo 10. Obrigado, irmãos, à equipe de louvor. E vamos manter a Bíblia aberta, se possível, para esta porção do verso 19 ao 25. Depois nós vamos ler alguns versículos aí mesmo do capítulo 10, mas não agora. Mas, por hora, Hebreus 10, 19 a 25. O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Vamos juntos o verso 25? Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Amém. Curve a sua cabeça mais uma vez. Senhor, estamos prontos, Senhor, não por nós mesmos. Estamos prontos para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, Senhor Jesus. Obrigado por tudo aquilo que tivemos na liturgia, pelos textos, pelas conexões dos cantos, e como cantamos agora, impressionante é o Teu amor. Senhor, nos ajuda a mais do que compreender a Tua palavra, nos ajuda a aplicar em nosso viver, aonde quer que estejamos. Fale a cada coração, e acalenta, edifica, encoraja, anima. Senhor, abençoa a Tua igreja, todos nós precisamos e dependemos do Senhor. E abençoe, Senhor, mais uma vez, rogamos por aqueles irmãos e irmãs que ainda não podem voltar, ainda não podem retornar. Abençoe-os também ricamente, confortando, consolando e levando o bálsamo da Tua presença e da Tua palavra. Usa-me, Senhor, mais uma vez, humildemente nesta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O tema da nossa mensagem é: a obra de Cristo Jesus garante acesso seguro à presença de Deus. Não tem como dizer uma frase dessa, não é? Tristão. Dentro dos nossos corações. A obra de Cristo Jesus garante acesso seguro à presença de Deus. É bem provável, meus irmãos, que nesse tempo de pandemia tenha se fortalecido e crescido ainda mais aquele grupo de pessoas que entende que dá para ser crente em casa. Eles se autodenominam evangélicos sem igrejas ou desigrejados. A maior parte desse grupo, eu não quero generalizar, não sabemos, mas o grupo é crescente e forte. A maior parte desse grupo não frequenta igreja nenhuma, e a razão por não frequentarem
ou por abandonarem igrejas institucionalizadas são inúmeras. Por exemplo, muitos desses desigrejados se decepcionaram com a institucionalização e a secularização das denominações. Talvez desses, muitos se decepcionaram com escândalos ocorridos na igreja, com líderes, com irmãos, com membros, enfim. A título de chamar a sua atenção apenas, os motivos são inúmeros pelos quais os desigrejados, ou sem igrejas, não sei, abandonaram suas comunidades. Mas nunca vai ou pode justificar os seus atos. Se no teu coração já você pensou assim, é exatamente isso. Nunca vai ou pode justificar tais atos. E essa não é a melhor opção. E a razão é muito simples, meus irmãos, de entendermos por que não é a melhor opção. Porque a proposta da palavra de Deus não é o isolamento, e sim o ajuntamento. A proposta da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não é o isolamento, e sim o ajuntamento solene. Nosso isolamento, neste momento, neste tempo, é circunstancial, é específico, é temporário. Mas alguém ainda pode objetar. Olha, mas por quê? De repente alguém pode objetar para você, para mim. Mas por que a proposta da Bíblia, das Escrituras, não é o isolamento e sim o ajuntamento? Com base em que temos a certeza, a absoluta certeza em afirmar isso que estamos afirmando? Com base nas Escrituras, obviamente, mas, meus irmãos, com base em aquilo que cantamos, que refletem a palavra de Deus, com base na obra de Cristo, perfeita e completa por nós. A obra de Cristo Jesus garante acesso seguro à presença de Deus. E com base nisso, até mesmo o próprio título da segunda porção do capítulo 10, você vê o próprio título já nos aponta para isso. À luz disso, com base nisso, e que você também sabe, temos como irmãos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, verso 19, mas mais uma vez, para reforçar, eu quero ler até o verso 22, acompanhe. 19 a 22, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com quê? Com quê? Com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. E como cantamos, meus irmãos, impressionantemente, ou impressionante. E eu creio que eu acredito que você perceba dessa forma, que o povo de Deus em geral, nós não temos a noção do quanto isso é um privilégio. Do ponto de vista escriturístico, do ponto de vista da própria leitura. Quando você vê aquilo, ok, eu creio nisso. Essa intrepidez, amém. E você vai para outros textos, nós cremos nisso. Mas nós não temos a noção do que isto significa. O fato de termos, essa palavra intrepidez também é ousadia. Também. O fato de termos a ousadia, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos. Mas a fim de darmos o devido valor, ou mais valor, com respeito ao privilégio que temos de acesso à presença de Deus,
devemos ter em mente rapidamente o pano de fundo histórico no Antigo Testamento, ou seja, qual era a dinâmica do sistema do culto do Antigo Testamento. No capítulo 10 da primeira parte, já nós percebemos alguma coisa. E perceber ali, meus irmãos, do Antigo Testamento, que a forma, as cerimônias e os rituais externos caíram em desuso, sim. Todo este aparato externo caíram em desuso, sim. Mas, chama a sua atenção, os princípios estão fortemente presentes e estabelecidos por Deus em Cristo Jesus. Isso nós precisamos sempre perceber, não somente aqui em Hebreus capítulo 10, mas em todas as Escrituras. A cada ano, vamos pensar no pano de fundo histórico. A cada ano, o sumo sacerdote, no dia da expiação, entrava no Santo dos Santos, com o sangue de um animal morto e sem defeito. A entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos, ano após ano, só mostrava e provava que aqueles sacrifícios eram imperfeitos e ineficáveis. Só a prova disso, de que ele entrava ano após ano. Só isso mostra e prova que aqueles sacrifícios eram imperfeitos e ineficáveis. A lei, meus irmãos, obviamente, ela teve o seu propósito, por ter sido estabelecido por Deus. Mas foi um propósito temporário e provisório. A lei só cumpriu o seu propósito em Cristo Jesus, de maneira completa, perfeita e única, em Cristo Jesus. É muito interessante, meus irmãos, que João Calvino, comentando esta porção aqui de Hebreus, Calvino em seu comentário diz assim, abre aspas, a lei não foi sem utilidade, nem suas cerimônias vazias de significado. É uma frase pequena, ele diz mais coisas, não é? Ele diz, a lei não foi sem significado, utilidade, e nem suas cerimônias vazias de significado, fecha aspas. E por que, meus irmãos, a lei teve a sua utilidade e o seu significado, ainda que temporário e provisório? Porque a lei apontava para Cristo. Era sombra, capítulo 10, verso 1, era sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. E é muito interessante, meus irmãos, essa ideia de sombra, aí mesmo no 10:1, se você olhar, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, é muito interessante essa expressão. A sombra não era a realidade em si mesma, mas apontava para a realidade real e ainda futura em Cristo Jesus. Sabe, meus irmãos, é para entendermos um pouco mais, não só do ponto de vista intelectual, entendermos o contexto, é para entendermos, para que tenhamos mais base em nossos corações, daquilo que cremos. Não é somente explicar um pouco o contexto próximo aqui, ou um remoto nas Escrituras, ou citar um autor. Isso é maravilhoso, meus irmãos, que com base na obra perfeita e completa de Cristo, e você pode ver aí no capítulo 10, verso 12 e 14, mais uma vez, você pode ler esses versos. E com base nisso, eu e você, o crente tem o privilégio de entrar na presença de Deus com intrepidez, com ousadia. É entendermos mais esse processo veterotestamentário do Antigo Testamento e tirarmos os princípios. Aquilo que era impensável, presta atenção nestas palavras, aquilo que era impensável
e impossível acontecer no antigo sistema. Para nós, o caminho foi aberto em Cristo Jesus. Tal privilégio jamais fora dado ao antigo sistema, lá no Antigo Testamento. E se você observa, por favor, mais uma vez a sua atenção, no verso 9 aí do capítulo 10, quando o autor diz assim: remove o primeiro para estabelecer o segundo. O que é que ele quis dizer aqui? É fácil, é muito simples. Remove o primeiro, o antigo sistema de sacrifícios de animais, de touros e bodes, impossível de remover pecados, para estabelecer o segundo. Que segundo é esse? O sacrifício de Jesus Cristo, único, perfeito, completo, que removeu sim, para sempre, os nossos pecados, o teu e o meu. Quer coisa melhor do que isso? Em linhas gerais. Não precisamos mais ter medo de entrar na presença de Deus, como no antigo sistema. Era impensável isso acontecer. O sacrifício de Cristo Jesus trouxe a absoluta certeza que os nossos pecados foram perdoados e a nossa consciência, diz o texto, isso é maravilhoso, a nossa consciência foi purificada. A nossa consciência, irmãos. O véu, e o primeiro canto que nós louvamos ao Senhor, dos jovens, que é muito lindo, os 3 cânticos que eles nos prepararam para nós louvarmos ao nosso Deus. Perfeito. O véu que separava. O véu, irmãos, o véu era um véu grosso e espesso, que separava o santo lugar do lugar santíssimo. Não é um véuzinho, não. O véu que separava já não separa mais. Não era um véuzinho, era espesso, grosso, que separava o lugar, o santo lugar do lugar santíssimo. E Cristo, diz os evangelhos, rasgou o véu do santuário de alto a baixo quando morreu. Esse véu nos separava da presença de Deus, meus irmãos. Em Cristo o caminho foi aberto e temos a liberdade, como diz o texto, para entrar no Santo dos Santos. Isso é um grande, de novo, irmãos. É perceber isso não somente agora, no culto público, mas sair pensando daqui. Que privilégio. Como cantamos, sair daqui pensando sobre isso. Que privilégio, Senhor. Creio, meus irmãos, pensando sobre isso, a noção, como eu falei, nós não temos às vezes a mínima noção. E nós, humanamente, nós não vamos ter mesmo, irmãos. Mas sabe que eu entendo, em nome do Senhor Jesus, que, presta atenção, o Senhor Deus não exige de nós que tenhamos a noção, porque nós não vamos ter mesmo. Mas sabe o que Deus quer de nós? Gratidão. Da minha vida e da tua vida. Por forças de expressões nós usamos essas palavras. Realmente é impressionante. Eu não entendo. É um privilégio. Eu não consigo compreender. Mas Ele não exige isso. Que nós temos, porque humanamente falando, nós não vamos ter a noção disso. Mas o que Ele quer, em culto público, em casa, onde quer que estejamos, é que tenhamos a gratidão diária. E você saia falando daqui, a palavra do Senhor, que você ouviu da parte do Senhor, e vá conversando com a sua família, e em gratidão almoçando, em gratidão, tenha uma tarde maravilhosa, em gratidão a Deus. E amanhã, e segunda, e terça, e assim por diante, todos os dias da nossa vida. O crente, meus irmãos, recebe esse privilégio de aproximar-se de Deus em primeiro lugar.
e foi dito por alguns irmãos, o presbítero Sidney na sua oração, os irmãos do louvor, o crente recebe esse privilégio de aproximar-se de Deus em primeiro lugar, não pelos seus méritos, e a gente precisa meditar nisso, não pelos seus méritos, mas pelos méritos do sangue de Jesus Cristo, como vemos aí no verso 19, único, perfeito, completo e muito interessante, e repetido, que aperfeiçoou, veja aí no verso 14, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Esse é o primeiro privilégio. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do sangue de Jesus Cristo. Em segundo lugar, por ser Jesus Cristo o grande sumo sacerdote. E voltando mais uma vez para o Antigo Testamento, o antigo sistema, os sumos sacerdotes, meus irmãos, eram homens falhos e faziam sacrifícios imperfeitos, que não podiam remover pecados. Prova, como dissemos, de que os sacrifícios eram imperfeitos e ineficazes, é que ano após ano eles entravam no Santo dos Santos e o sangue de animais não podia eliminar pecados. Mas em Cristo Jesus, meus irmãos, reforçando o privilégio e o nosso tema, mas em Cristo Jesus sendo sacerdote perfeito, como diz aqui o verso 20 e 21. O Senhor Jesus Cristo, sendo sacerdote perfeito, removeu para sempre os nossos pecados. Os crentes estão absolutamente seguros de que não serão dizimados. É exatamente essa palavra. Nós temos absoluta segurança em Cristo Jesus, sempre nisso, não são os nossos méritos, que nós não seremos dizimados literalmente quando nos aproximamos de Deus. E por essa razão, o texto segue, devemos nos aproximar de Deus com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Verso 22. Aqui, meus irmãos, quando nós observamos como que nós devemos nos aproximar, com um sincero coração, meus irmãos. Não devemos nos aproximar com motivações incorretas. Pelo contrário, nós devemos nos aproximar de Deus com motivações corretas. Não é se aproximar de Deus de maneira interesseira, somente para pedir a Deus que Deus resolva os nossos problemas. E de fato Deus, pela sua graça, Ele nos ajuda e resolve muitas vezes. Mas com um coração sincero, tranquilo, desinteressado, devemos nos aproximar de Deus por aquilo que Ele é, em plena certeza de fé. E por que Ele diz isso aqui? A palavra de Deus diz isso: o justo viverá pela fé, sempre. Sem fé, também Hebreus diz, capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Como alguém pode ou vai se aproximar de Deus se ele duvida da sua existência? Por isso que nós temos que aqui nos aproximar de Deus com o coração sincero e colocar diante de Deus: Senhor, estou aqui, toma a minha vida, com o coração quebrantado. Mas sempre nós devemos nos aproximar de Deus com motivações corretas, com as suas intenções corretas. Devemos nos aproximar de Deus tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O sangue de Cristo Jesus nos purifica de má consciência, ou seja, de uma consciência culpada.
E aqui, meus irmãos, rapidamente, não devemos entender a frase lavado o corpo com água pura de maneira literal, óbvio. O sentido é figurado, o sentido é espiritual, que aponta para o batismo. O batismo, e você sabe disso, é um símbolo externo de uma realidade espiritual que aconteceu ou ocorrida internamente nos nossos corações. É exatamente isso. O batismo é um símbolo externo de uma realidade interna, espiritual, que ocorreu no teu e no meu coração. A obra de Cristo garante acesso seguro à presença de Deus. E com base nisso, em segundo lugar, verso 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Somos exortados, meus irmãos. E entenda que a exortação sempre é a ideia de levantar. Com base nisso, com base em que você está vendo, começou a ler lá no capítulo 10, no primeiro, com base no Antigo Testamento, com base no sangue de Jesus Cristo, com base em tudo isso, meus irmãos, somos exortados a guardar firme, sem vacilar, a nossa confissão de fé em Cristo Jesus, ou seja, na sua palavra. Não podemos vacilar, meus irmãos, nessa confissão de fé, da esperança. E esperança, eu creio que você vai se lembrar, esperança na Bíblia, irmãos, é muito importante nós frisarmos. Não significa algo duvidoso, que pode ou não acontecer. Não significa isso. Será que vai acontecer? Será que pode? Não é isso. Esperança, meus irmãos, na palavra de Deus é uma certeza. Trata-se de uma certeza, de uma convicção impressa por Deus em nossos corações. E não podemos entender isso. Mas é exatamente isso. É uma convicção, uma certeza impressa por Deus em nossos corações. Mas infelizmente, talvez você, quem sabe você esteja pensando assim, infelizmente vacilamos, irmãos. Essa que é a grande realidade. Vacilamos, meus irmãos, inúmeras vezes. E vacilamos repetidamente. E por que vacilamos, meus irmãos? Talvez a nossa resposta seria, pastor, nós vacilamos porque somos pecadores, falhos e inconstantes. E é verdade. E é verdade. Mas o problema, meus irmãos, talvez um dos problemas, é que muitas vezes nós nos escondemos atrás disso. A vida toda vivendo de maneira medíocre, espiritualmente falando, e não reagimos. E assim deixamos, preste atenção, deixamos de desfrutar das bênçãos de Deus. Deixamos. E eu vou dar um exemplo aqui mesmo do próprio capítulo 10. Deixamos de viver, o exemplo é o que significa deixar de desfrutar das bênçãos de Deus. É viver, por exemplo, dominado e escravizado pelo pecado. Viver dominado e escravizado pelo pecado. Pelo medo da culpa. Viver com a consciência culpada, o próprio texto diz. É deixar de desfrutar das bênçãos de Deus. Vacilamos, meus irmãos, porque não guardamos firme a confissão da esperança. E talvez o crente não assuma, mas talvez ele não assuma na teoria que ele vacila por deixar de confiar que aquele que fez a promessa é fiel. Talvez ele não tenha coragem de reconhecer isso. Mas, infelizmente, meus irmãos, acabamos na prática fazendo. É só para pensar.
É só para refletir. E esta exortação, meus irmãos, como falamos, não tem como objetivo nos esmorecer. Não tem como objetivo nos desanimar, pelo contrário, tem como propósito nos levantar e nos encorajar a reagir em Cristo Jesus. Não pelos seus méritos, porque senão nós vamos vacilar. Não pelos meus méritos. Reaja, não pelos teus méritos, mas pelos méritos do Senhor Jesus, do sangue de Cristo. É como se o autor dissesse o seguinte, meus irmãos: ei, em Cristo Jesus o caminho foi aberto e temos a liberdade para entrar no Santo dos Santos. Cristo Jesus morreu, rasgou o véu do santuário de alto a baixo, que nos separava da presença de Deus. Ei, não vacile. É como se o autor dissesse exatamente isso. Não retroceda. Porque quem fez a promessa é fiel. É exatamente isso. O que Deus está falando com você e comigo. Não retroceda, não desanime. Porque quem fez a promessa é fiel. Verso 23. A exortação tem como base que aquele que fez a promessa é fiel. Portanto, a nossa fé, meu irmão e minha irmã, não deve se repousar. Deve se repousar plenamente nisso. No fundamento de que aquele que fez a promessa é fiel. E aí você veja, com essa questão de não vacilar, não voltar para trás. Veja aí no capítulo 10, agora vamos ler os versículos que são importantes. Veja no verso 35 a 39. Vou ler para os irmãos. Aí do capítulo 10. Porque o objetivo, meus irmãos, da carta aos Hebreus também era dizer para os irmãos judeus cristãos que estavam sendo tentados a voltar para trás, sendo tentados a retroceder e abandonar. E olha só o que diz o verso 35 a 39 aí do capítulo 10. Isso serve para nós. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Olha isso. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Vamos ler juntos, irmãos, o verso 39, vamos lá. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Veja, meus irmãos, o texto ele complementa. E aqui nós observamos a responsabilidade nossa. Nós sempre estamos falando sobre isso, meus irmãos. A Bíblia que diz, a Bíblia ela tanto fala da soberania de Deus, quanto a responsabilidade do homem. De não retroceder, de guardar firme a sua confissão, e essa última parte também, de ter uma vida de santidade. A gente sempre fala sobre isso. Mas como resultado, sempre, meus irmãos, da obra de Cristo. A obra de Cristo garante acesso seguro à presença de Deus. Com base nisso, em terceiro e último lugar, verso 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O alvo proposto aqui, meus irmãos, presta atenção, é muito interessante isso. Se você fizer uma leitura rápida, talvez você não perceba.
Veja o verso 24. O alvo proposto é nos estimularmos ao amor e às boas obras. Está aí. Agora presta atenção no verso 24. Presta atenção. O para, que está no meio do versículo, indica propósito. O para indica objetivo. Objetivo. Mas, para que o estímulo se concretize e aconteça, é necessário que haja a primeira palavra, consideração. A equação é simples de entender. Como eu vou estimular um irmão ao amor e às boas obras se eu não considero esse irmão? Como é que eu vou, repito, estimular você, ou você a mim, ou o irmão do lado direito e esquerdo, seja quem for, se este irmão não considera o outro irmão? E consideração aqui, meus irmãos, significa respeitar, mas não é só respeitar. Consideração significa dar devida apreciação, mas não é só dar a devida apreciação, significa também valorizar, mas não é somente valorizar, mas também significa dar o devido merecimento. É exatamente isso, as forças das palavras que tem nas Escrituras. Por outro lado, se eu te considero, você vai se sentir estimulado a trabalhar mais e a fazer o mesmo. Um estimulando o outro. Claro, meus irmãos, que é na base do amor, na base da sinceridade, na base da franqueza. É óbvio que, meus irmãos, a Bíblia fala sempre sobre isso. Sempre nós somos exortados a deixar de lado a hipocrisia. A ação, meus irmãos, é em conjunto, considerar para estimular. Eu considero primeiro e depois eu estimulo. Claro, meus irmãos, essa ação às vezes vem concomitantemente, mas essa é a ideia, meus irmãos. Como é que eu vou estimular se eu não considero? Pense sobre isso. E por último, ali no verso 25, não deixemos de nos congregar, reunir como igreja com os irmãos, a necessidade e urgência da comunhão coletiva. É aquele ditado popular: a brasa fora do braseiro vai apagar. Ela vai apagar. Não deixemos de nos congregar, refere-se a cultos de adoração, a solenidade, a estarmos juntos. É possível, meus irmãos, e é bem possível, que os judeus cristãos daquela época estivessem evitando reuniões públicas, por isso que eles são exortados, por causa do desejo de escapar de perseguições por parte ou dos romanos ou dos judeus inimigos do evangelho, do cristianismo. Pastor, onde você está enxergando isso? Veja aí no verso 32 a 34, por gentileza. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos co-participantes como aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Mas nós, meus irmãos, voltando para a nossa realidade, o povo de Deus,
Nós não temos perseguições desse tipo. É claro que temos dificuldades e problemas, mas nós não temos perseguições desse tipo. Os cristãos, os crentes, precisam uns dos outros, e de modo especial nas situações de difíceis provações. Quantas vezes, irmãos, você já ouviu isso na sua vida cristã? Muitas vezes, é claro que sim. O próprio texto, nós ouvimos isso, irmãos. Não estou dizendo que você não tenha ouvido. Mas você percebe a tônica nesse contexto? E com certeza estamos aqui, nós percebemos, pastor, mas é exatamente isso. O Senhor quer falar conosco e relembrar, mas não só relembrar, destacar isso em nossos corações. Somos exortados a fazer também, aqui diz o verso 25, admoestações, que significa encorajarmos e exortarmos em amor. Não podemos esquecer disso. Em amor. Irmãos, todos nós, uns aos outros, e os ajuntamentos solenes visam ter esse resultado positivo. Visam. E além de estarmos em comunhão no culto público, nós devemos também fazer isso, estimular. Agora, por quê? Por que eu devo fazer isso? A resposta está no verso 25, veja. Porque o dia se aproxima, o dia da prestação de contas, o dia do juízo final. Repare aí no finalzinho do verso 25. Estou terminando, meus irmãos. Eu gostaria de fazer algumas aplicações a mais para nós sairmos daqui. Com esse texto que é rico, maravilhoso, mas eu gostaria de deixar algumas aplicações. Nosso isolamento, meus irmãos, nesse momento, como eu falei lá no início, ele é circunstancial, claro que sim, específico, diferente, atípico, temporário. Eu gosto de usar essas palavras para afirmar mesmo isso em nossos corações. É provisório, é claro que sim. O crente, nesse sentido, nesse contexto, nas igrejas, o povo de Deus aqui, o crente não está pecando porque está isolado em casa. Claro que não. Essa pandemia é uma questão de saúde pública. Essa pandemia pegou todos de surpresa, e a gente sempre fala isso, e muitas vezes nos próprios sermões gravados, você ouviu isso. Nas videoaulas também você ouviu isso. Não é que cansa falar, porque eu tenho certeza que você também tem falado isso na sua família. Nós temos dito isso. Pegou todos de surpresa, Brasil e mundo. Mas você percebe a importância de nos congregar mais e mais. Nós estamos aqui, pastor, nós já estamos aqui, ok, mas mais ainda, isso vem como uma tônica maior em nossos corações. E quando tudo isso terminar, com a graça de Deus, e oramos a Deus para que tudo isso termine, não sei que tempo vai ainda demorar para que o povo de Deus aqui, em todas as igrejas, e nós sempre estamos ouvindo que as voltas serão diferentes, estão sendo. Mas você percebe, meus irmãos, que a Bíblia ela diz isso, e ponto final, a importância de nos congregar. Quando tudo isso terminar, como podemos nos considerar uns aos outros, nos estimular ao amor e às boas obras, nos admoestar em amor também, isolados, solitários de forma autônoma. Não tem jeito, irmãos. Usamos as redes sociais, ajuda, tem sido uma bênção, mas não tem jeito. E muitos desses desigrejados, muitas vezes, meus irmãos, para justificar os seus atos, eles alegam, por exemplo, que
alguns na igreja são hipócritas e fariseus. Às vezes, a turma dos desigrejados, todo mundo, só tem gente hipócrita e fariseu. É claro que não devemos, obviamente, irmãos, nutrir ilusões quanto ao estado da igreja cristã, seja onde for, no Brasil e no mundo. A igreja é imperfeita. Só que talvez isso, as pessoas chamadas sem igrejas não levem essa parte em consideração. A igreja é imperfeita. E continuará sendo imperfeita enquanto eu e você fizer parte dela. Mas por outro lado, meus irmãos, a igreja é um amontoado de gente pecadora, sim, cheio de defeitos, manias, esquisitices, mas pessoas salvas pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, pessoas diferentes. A obra de Cristo, meus irmãos, nos garante acesso à presença de Deus. Com base nisso, a Bíblia nos ensina que não podemos ser cristãos sem igreja. Firme isso no teu coração. Ou sem um ajuntamento solene, sem deixar de nos congregar. A Bíblia nos ensina isso. Apesar de tudo que tem acontecido, de todas as nossas diferenças também, precisamos uns dos outros. Precisamos da pregação da palavra de Deus, precisamos da disciplina eclesiástica, precisamos dos sacramentos, precisamos da comunhão dos irmãos, precisamos de vir aos cultos regulares, presenciais, e precisamos dos meios de graça. E esses que eu falei, quais são os meios de graça? É o louvor, a palavra, a oração, os sacramentos. Jamais o culto público, jamais o culto presencial na igreja deve ser substituído pelo culto online. Jamais. Nada substitui o culto público presencial. Absolutamente nada substitui o ajuntamento solene. Que Cristo Jesus te abençoe em nome do Senhor. Amém. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos. Queria aqui pedir para o presbítero Gerson, estivéssemos fazendo uma oração, depois eu vou impetrar a bênção apostólica. Vamos orar.